Perfeito. Novamente, um ótimo dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar. Tem os discursos que são padrão da nossa apresentação, como a espera de 5 minutos a gente sempre tem. Então, vamos falar sobre o mês de abril. Realmente foi um mês que desafiou toda a previsão pessimista. A gente entra no mês com o conflito entre Estados Unidos e Irã ainda aberto, o Estreito de Hormuz fechado, o petróleo acima de US$ 100 e mercados globais em modo completamente defensivo, realmente fechando posições, o pessoal procurando segurança. E encerramos o mês, já dando um spoiler do que vai ser passado no webinar, com os índices americanos renovando máximas históricas, o Nikkei, a Bolsa do Japão, superando 60 mil pontos pela primeira vez na história, e a temporada de resultados das grandes empresas de tecnologia entregando crescimentos absurdos. E hoje a gente vai passar por cada um desses acontecimentos e entender como eles afetaram os mercados. Então, é o que eu sempre falo. Então, esse webinar fica gravado para todos vocês. É bem legal e está no nosso YouTube. Então, realmente, vocês podem ver esse webinar em questão de 1 ou 2 dias e rever os anteriores. Está tudo no nosso YouTube, bastante informação por lá. Realmente material muito importante para parceiros. Outro ponto que sempre comento: esse webinar é exclusivo para parceiros, para assessores, traders, consultores, private bankers, entre outros que trabalham com a gente ou que a gente deseja que trabalhe, em alguns poucos casos. E creio que podemos começar com a nossa agenda. Então vamos passar pelo choque energético, que realmente foi o assunto número um desse mês. Os Emirados Árabes Unidos deixando a OPEC, a recuperação dos índices americanos, como comentei, o Nikkei atingindo máxima histórica, realmente um momento de bastante movimentação no Japão, indo já para o próximo tópico, que é o dólar ien, a queda após o aviso final, e depois aconteceu bastante coisa, a expectativa dos bancos centrais com essa mudança, tudo que aconteceu no mercado internacional e no mundo como um todo, Kevin Warsh no Fed ou não, e o dólar abaixo de R$ 5, que é um assunto que a gente está apresentando exclusivamente no Brasil de forma lógica. Então, começamos pela maior disrupção da história do petróleo. O conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, iniciado em fevereiro, chegou a abril no seu ponto mais agudo. Realmente, como referência para a gente entender a amplitude, temos ali o choque do petróleo de 1973, que removeu cerca de 5 milhões de barris por dia do mercado, e em abril de 2026, essa interrupção causada pela guerra chegou a 9,1 milhões de barris por dia em cortes de produção dos países do Golfo, além dos mais de 20 milhões de barris diários que normalmente transitam pelo Estreito de Hormuz. A IEA, que é a Agência Internacional de Energia, revisou sua projeção para a demanda global de petróleo em 2026, onde antes se esperava um crescimento médio de 730 mil barris por dia ao longo do ano. A nova previsão aponta para uma contração média de 80 mil barris por dia. Ou seja, uma reversão de 810 mil barris por dia na média anual. Claramente um reflexo direto da disrupção nas cadeias causadas, logicamente, pela guerra do refino da Ásia. O relatório tem dois cenários, esse é um ponto também importante. Então, temos o cenário base, que conta com a retomada gradual das entregas de petróleo e gás do Oriente Médio até meados de 2026, sem retorno, logicamente, aos volumes pré-conflito. As cadeias de suprimento se normalizam progressivamente a partir do segundo semestre, sustentando uma recuperação parcial da demanda ao longo do ano. Existe também o cenário alternativo, que é onde as restrições prolongadas no Estreito de Hormuz permanecem como um risco relevante de queda, apertando ainda mais os balanços globais de estoques e mantendo os preços elevados por mais tempo. Temos o Faith Birol, que é o diretor executivo da IEA. E aí surge a oportunidade. Aqui é uma oportunidade muito clara. A gente tem muitos parceiros que pensaram isso imediatamente, ganharam dinheiro e muito dinheiro com os petróleos, com o ETF do US Oil Fund, entre outros ativos na plataforma, por causa das movimentações do mercado. E esse cenário de incerteza
é exatamente o ambiente em que CFDs, os derivativos, se destacam, porque isso cria janelas de movimentos expressivos nos dois sentidos, alta, claramente caso o conflito escale, e queda quando o prêmio de risco geopolítico estiver baixo. E os CFDs de petróleo, que temos aí de Brent Oil, Crude Oil, e também temos o ETF de óleo americano, permitem ao cliente capturar qualquer um desses movimentos com agilidade de entrada e saída, conforme os desdobramentos diplomáticos evoluem. Ontem mesmo, eu estava conversando com o pessoal aqui, era um momento que parecia para mim uma venda do petróleo e todos os dias tem movimentações, todos os dias o petróleo tem se movimentado pelo menos 1%. Isso alavancado realmente pode dar para os clientes muitíssimo dinheiro. Então, oportunidades maravilhosas e algo para se vender também para os clientes, porque esse é o momento deles entrarem. Entramos no impacto sobre preços, creio que é algo extremamente preocupante, principalmente para o lado dos Estados Unidos, porque o efeito chega de forma rápida ao consumidor americano. O índice de preços ao consumidor, o famoso CPI de março, que é o dado mais importante sobre a inflação por lá, subiu no maior ritmo mensal desde 2022, com a taxa anual, como temos ali, chegando a 3,3%, o nível mais alto em mais de 2 anos. Os preços da gasolina, que é realmente o que mais se comenta, avançaram 21,2% no mês, um recorde, e com a gasolina perto de 4 dólares e 30 por galão e o diesel superando 5 dólares e 80, a pressão sobre a inflação se torna o principal obstáculo para qualquer movimento do Federal Reserve. Federal Reserve, que também vamos falar sobre, passa por muitas questões. O Banco Mundial alertou que a guerra está atingindo toda a economia global em ondas cumulativas. Então, primeiro, pela alta da energia e depois pelo encarecimento dos alimentos. E, finalmente, pelo aumento da inflação, que logicamente eleva possíveis altas nas taxas de juros. Então, realmente, para as economias em desenvolvimento, a inflação deve atingir média de 5,1% em 2026 no cenário base, um ponto percentual acima de qualquer projeção anterior à guerra. No cenário de prolongamento do conflito, que é considerado, esse número pode chegar a 5,8%. Tendo em vista que a média dos bancos centrais sempre é deixar essa inflação entre 2 até 3%, sendo 2 o nível exato em termos financeiros, 5,8% é algo absurdo. E os preços dos fertilizantes foram projetados para subir 31% em 2026. Aí também um impacto direto sobre custos agrícolas globais e segurança alimentar em mercados emergentes, incluindo a América Latina. Não tem fertilizantes, vão produzir sem. Claramente, essa produção é bem diferente do que a gente está acostumado e segurança alimentar afetada. O choque energético, portanto, não é apenas um tema para os traders de petróleo. Ele redefine as condições macroeconômicas para todos os ativos e é o contexto que vai explicar cada decisão de política monetária que veremos nos próximos meses. E aí surge a oportunidade. Em ambientes de inflação elevada e juros pressionados para cima, as moedas de economias emergentes tendem a se depreciar com força frente ao dólar. Eu acho que eu daqui já vou passar para a plataforma, mas enfim. Nesse contexto, o dólar historicamente se fortalece como ativo de proteção, como vimos, especialmente em momentos de deterioração do cenário macroeconômico global. Então, aí surge outra oportunidade para vocês, parceiros, que são assessores, uma maravilhosa. Dolarizar parte do patrimônio é uma decisão de preservação de capital. E esse momento, para mim, é o perfeito. A gente tem um costume agora de sempre trazer ativos que estão na plataforma, e acho que hoje não tem como trazer outro. Não tem como comentar outra coisa, porque isso aqui está fora do normal. Da última vez que vi ele com um spike tão grande para baixo, lembro que tirei um print e enviei para todos os parceiros, porque isso aqui é uma oportunidade claríssima. Eu teria comprado aqui, eu teria comprado aqui, teria comprado aqui, eu teria comprado aqui e aqui novamente. Na verdade, a ideia é sempre estar dolarizando. A gente sabe a diferença das inflações entre os dois países, a moeda que tem mais força, e com todo esse cenário, ambiente de inflação elevada, juros pressionados para cima, a tendência é o dólar
Também temos um ano de eleição no Brasil que não pode ser esquecido. A tendência é o dólar se valorizar grandemente. Estamos em um ponto que não tínhamos visto desde março de 2024. Então, realmente uma oportunidade que surge a cada 2 anos. E desde esse topo aqui de 6,30, isso foi uma desvalorização do dólar de 21,67%. A gente sabe do potencial, a gente sabe que voltar a 6,30, nem vou dizer 6,30, mas vamos falar de 6, são 17,3%. A gente sabe que o dólar voltar a US$ 6 por real não é algo totalmente surreal, é algo que parece, na verdade, bem factível com os fatos e com o ano de eleição no Brasil, cenário político, incerteza muito grande por aqui. Então, o melhor momento é agora. Voltando para a apresentação, tive que fazer esse comentário. Passamos pelos Emirados Árabes Unidos, que deixam a OPEC. Em 28 de abril, os EAU e UAE anunciaram que deixarão a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aqui no Brasil, OPEC fora, encerrando uma relação que vem desde 1967. Então, em fevereiro, os EAU, os Emirados Árabes Unidos, estranho falar EAU, eram o terceiro maior produtor de petróleo da OPEC, atrás apenas de Arábia Saudita e Iraque, e a saída de um membro desse peso representa um abalo significativo à coesão do grupo, especialmente no momento que a organização tenta se reorganizar e manter uma frente unificada diante do conflito no Oriente Médio. E aí surgem três fatores que convergiram e levaram a essa saída. Primeiramente, o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã, que limitou severamente a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de exportar petróleo, ameaçando, logicamente, os alicerces da sua economia, que é muito dependente do petróleo. Então, a justificativa oficial cita a necessidade de maior flexibilidade para responder às dinâmicas do mercado, como claramente tem muitas regras da OPEC que acabam limitando os países e sua exportação. E segundo, a insatisfação política com autoridades. Os emiradenses que criticaram abertamente a resposta dos demais países árabes e do Golfo diante dos ataques iranianos sofridos pela EAU ao longo do conflito, que inclusive não acabou. Essa noite eles sofreram ataques novamente por parte do Irã. E terceiro, tem a interpretação da decisão. A decisão foi interpretada como alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Logicamente, uma vitória ao Trump, que acusa a OPEC de roubar o resto do mundo ao inflacionar os preços do petróleo artificialmente. Tem mais coisas que aconteceram isso hoje. Então, os Emirados Árabes Unidos entrando em uma lista de países aliados dos Estados Unidos com condições diferentes e políticas diferentes para swap cambial. Então, realmente parecem bem alinhados com Trump e com os Estados Unidos. Também estão ali claramente batalhando com o Irã para abrir o estreito. E temos a reação do mercado, que é onde surgem as oportunidades. Então, a reação inicial ao anúncio deveria ser, em tese, negativa para os preços, refletindo o potencial de aumento da oferta fora das restrições da OPEC. Como eu falei, limitam a produção e limitavam a produção dos Emirados Árabes. No entanto, esse efeito foi ofuscado rapidamente pelo prêmio de risco geopolítico, porque divergiu com a paralisação das negociações entre Estados Unidos e Irã e as restrições no Estreito de Hormuz, mantendo os preços em alta. A OPEC, como instrumento de controle de oferta, está mais fragilizada do que em qualquer momento desde sua fundação, e a tendência é que o equilíbrio do mercado de petróleo vai depender cada vez menos das decisões desse cartel da OPEC e cada vez mais de geopolítica e da capacidade instalada dos produtores independentes. Temos também a recuperação dos índices americanos. Realmente foi, eu vou mostrar gráfico também, já temos ele aqui. No mês de abril foi mágico. A virada veio de um anúncio geopolítico, não de um dado econômico. Na noite do dia 21 de abril, o Trump publicou no Truth Social, sua rede social, o post que temos ali. Os Estados Unidos estenderam o cessar-fogo com o Irã, descrevendo o governo iraniano como seriamente fragmentado. Na sessão seguinte,
O S&P, Nasdaq, Dow Jones, todas as ações avançaram. O S&P, nesse dia, atingiu uma nova máxima histórica, negociando acima de 7.100 pontos, e partindo da baixa do dia 31 de março, foi o último dia de março, até a máxima do dia 27 do 4, que se estendeu, representa um aumento de 13% em menos de 4 semanas. Então, o S&P extremamente forte, não parou por aí. Temos um. Opa! Temos aqui ao vivo. Hoje mesmo ele sobe 0,6%. E nesse momento está em máxima de fechamento. Então temos aqui desde o dia 30 de março até hoje praticamente 15%. 14,76, 932 pontos desde esse dia. Diga, Lê. Fala, Marcelo. Cara, só um parênteses. É lindo de ver um gráfico desse. É lindo quando o mercado sobe também. Historicamente, o S&P, Nasdaq, Dow Jones, esses, principalmente os índices americanos sobem bastante. Vale colocar um highlight que o mês passado foi um mês de earnings também, e né, das principais e grandes empresas aí que compõem o índice. Acho que você vai até comentar um pouco mais disso, mas acho que vale só provocação mostrar alguns gráficos aí, por exemplo, a Amazon batendo máxima histórica que a gente viu hoje cedo. Eu não sei se consegue abrir aí, tá fácil. A Amazon batendo máxima histórica, né? Acho que a única que estava aí dessas quatro que a gente vê aí que estava, se pode se dizer assim, se desvalorizando no curto prazo ali era a Tesla. Mas, poxa, se olhar a Alphabet também, vinha de um ciclo, uma crescente absurda, né? Então, olha essa valorização. E isso é excelente. 37,5%, Ale, desde o dia 30 de março. É absurdo. É loucura, Marcelo, é loucura, cara, é loucura. A Amazon, na minha pessoa física, vou falar bem a verdade que eu não tenho posição. Mas a provocação que eu quero trazer aqui, e é aquela, a principal que deve ser comentada quando você fala com o cliente, olha isso que a gente pegou, porque às vezes teu cliente já tem uma carteira internacional, e ele está comprado ali no S&P, ou até ele tem a carteira de ações ali no exterior, mas como é que ele consegue se proteger de um mercado que, óbvio, só sobe nesses últimos tempos, mas e uma possível queda? E uma recessão, por exemplo? Né? Esse debate que a gente vai entrar até mais em detalhes sobre o Fed, sobre decisões de taxa de juros, sobre possível estagflação e efeitos, inclusive inflacionários dessa guerra do Irã. Então, como é que esse cliente ele consegue capitalizar dessas grandes baixas que o mercado pode vir a trazer no futuro? Certo? Então, agora está excelente, ele está muito bem posicionado. Mas agora é a oportunidade de você levar para ele a próxima grande jogada. Você se tornar um assessor, um advisor mais completo e mostrar que você está atualizado, que você sabe quanto valorizaram os mercados que ele investe no exterior e que você pode oferecer, inclusive, um portfólio mais sofisticado. E a Accent te dá acesso a esses ativos. Então, só esse parênteses aqui, eu fecho parênteses, Marcelo. Mas é isso que você mostrou, cara. É muita coisa. Não, muito bem. Muito bem, Alex. Se eu fosse um assessor, eu tiraria um print disso aqui. Do dia 30 de março até o dia 5 de maio, 37,4%. Até mais. Porque teve uma. A vela está estendida aqui. Eu estou colocando o fechamento, onde ela está agora. Mas, enfim, 37% nesses poucos dias enviar para o cliente e falar: ó, vem comigo, eu tenho como te fazer lucrar em cima de variações como essas. E é muita coisa, é absurdo. É absurdo. Enfim, como comentou, Ale, temos aqui o que estava por trás da alta. Então, as Muito ações de bem. tecnologia que representam quase metade da S&P por capitalização de mercado e seguem uma narrativa parcialmente separada, construída em torno de gastos em infraestrutura de IA, receita em nuvem e demanda por semicondutores. Temos as Magnificent Seven, que são claramente as ações mais importantes do mundo. A Amazon se encaixa. A Amazon, que a gente acabou de ver, está por aqui. Essas 7 empresas unidas representam 33,7% do S&P. E em abril, esse grupo liderou a recuperação. Desde a queda do S&P no início do mês, o índice recuperou 13% em um sprint de 4 semanas. Como a gente viu, a maior parte desse movimento veio das mesmas empresas que dominam toda a conversa sobre inteligência artificial, são realmente essas. É o que a gente vê todos os dias por aqui. O S&P, a composição dele por peso, e realmente essas empresas são
as mais importantes. Nvidia teve uma recuperação também fortíssima. E se a gente for passar por cada uma, a gente passa um bom tempo, coisa de 2 horas apresentando o Weather. Mas realmente foi muita coisa. Foi muita coisa. E a Amazon, como a gente viu, 37% desde 30 de março é muita coisa. Temos do outro lado do mundo, partindo do Brasil, Nikkei, então realmente um cenário por lá bem diferente. O comportamento do Nikkei em abril foi um dos mais expressivos de todas as bolsas, todos os índices do mercado global. No acumulado de 2026, o índice já apresentou uma valorização de aproximadamente 20%, contando até o 27 de abril, tendo em vista que esse webinar é referente ao mês de abril, mas o dado mais relevante está na velocidade. Isso aconteceu em pouco mais de 12 meses. O índice quase dobrou de valor. Então, o desempenho da Nikkei em abril confirma que o ciclo de valorização de equities em 2026 tem dimensão global, não é uma coisa exclusiva de Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. Mais importante, confirma que os mercados asiáticos estão precificando também a continuidade do ciclo de investimento em tecnologia, que por lá é fortíssimo. Temos, a partir disso, a oportunidade. Temos o gráfico aqui na nossa frente. Enquanto os índices americanos subiram 13% desde suas mínimas, o Nikkei entregou movimentos ainda mais expressivos. Como vemos aqui, é uma subida depois de outra, com crescimento superior a 95% em 12 meses. Então, diversificar geograficamente vai além de gestão de risco. É realmente acesso a vetores de valorização que acontecem em momentos diferentes e com amplitudes diferentes. O índice tem diversas empresas, como Tokyo Electron, Advantest, SoftBank, que é enorme, são fornecedoras diretas de cadeia global de IA e semicondutores, o que torna especialmente reativo ao desenvolvimento no setor. Como a gente vê, o crescimento de IA é tudo que se fala agora. Inteligência artificial, semicondutores, e se posicionando em Nikkei, vai estar pegando esse movimento. Pelo outro lado, ainda no Japão, temos o dólar yen, e é exatamente o que o meu grandíssimo Alexandre Mello comentará agora para você. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado. Fez uma ótima introdução ao mercado asiático e a gente vai seguir mais para o lado de par de moeda, né? Então, para quem está acompanhando o mercado, eu falei logo no início do webinar, a gente viu bastante volatilidade, seja em recuperação, seja em quedas abruptas, mas não tão surpreendentes. É disso que a gente vai falar agora. Então, no final, logo no final de abril, a gente viu um movimento muito forte que sacudiu os mercados asiáticos, dessa vez no câmbio. Então, dia 30 de abril, o par dólar-ien atingiu uma máxima intraday, inclusive eu peguei essa compra na minha conta demo, tá? Vou deixar bem claro que eu não posso operar na minha plataforma. Então, peguei na conta demo, vocês poderiam ter pego na conta real, e é um nível que historicamente provocaria essa intervenção do governo japonês. E não foi diferente. Então, a ministra Katayama disse que o momento de tomar uma ação decisiva no mercado cambial estava se aproximando. É, em seu sinal mais forte até então, de uma possível intervenção para sustentar o iene. O iene que a gente viu, a gente vai falar um pouco de taxa de juros em breve, mas que está em 0,75. A gente viu divergência entre Takaishi e o Kazuo Ueda, que né, realmente acaba sendo influenciada, um governo de extrema direita ali que assumiu no início desse ano, se eu não estou enganado, mas bom, a principal autoridade cambial, a Mimura, também disse que o movimento, né, e o momento de tomar medidas decisivas estava se aproximando. Então, ela já tinha comentado para repórteres e o par, né, inclusive como vocês podem ver no gráfico, que tinha atingido ali o 160,73 mais cedo no dia, caiu para 159 e continuou recuando ali até a mínima de 155,51. Isso é 3% no dia. Para quem acompanha esse mercado, inclusive o maior mercado do mundo é o mercado de par de moeda, né, que acho que, se eu não me engano, o último dado que eu vi é de 9,6 trilhões de dólares diários, entre os pares de moeda, muito, inclusive, centralizados em Londres. Acho que o coração do mercado financeiro, principalmente quando a gente fala de par de moeda.
Mas, mas até para trazer um contexto para vocês, o Ministério das Finanças japonês gastou 62 bilhões de dólares defendendo o iene em 2024, a maior campanha de intervenção desde 98, né? E esse precedente ficou marcado quando o dólar iene ultrapassa 160 com velocidade, toque intervém. Então, acho que isso já é um pressuposto do mercado, a gente já previa isso, já tinha essa previsão, já especulava a favor e contra disso. E a oportunidade é que, basicamente, o dólar ien virou ativo com dois vetores opostos, né? Então, o diferencial de juros empurra o par para cima, mas o governo japonês impede que o nível passe de 160. Então, oportunidades claras de compra e venda. O que os CFDs, na nossa plataforma, os contratos por diferença, para quem não sabe, CFDs são Contracts for Differences, é basicamente, né, falando aqui né, sem ser muito técnico, basicamente um contrato de opção sem data de vencimento. Ou seja, você pode especular sobre a variação desses ativos. E é isso que especialistas podem fazer e devem fazer na plataforma, mais importante do que tudo, com gestão de risco, adequando ao perfil que você quer trabalhar. Então, seja você operando o capital do seu cliente, seja o próprio cliente operando esse capital, inclusive com instruções ali, né, gráficos novos, novos ativos vindo em breve. E isso também abre gancho aí para a gente falar de um ponto muito importante, algo que a gente viu, movimentações ou não movimentações, no caso, né, de expectativas dos bancos centrais. Excelente. A última semana de abril concentrou decisões de taxa de juros e basicamente todos convergem, né? O choque energético, então resultados da guerra que a gente vem acompanhando, que inclusive tem previsão de durar mais 2 a 3 semanas. Isso é atualização de hoje, previsões do Trump, tá? Comentários dele, inclusive com o projeto Liberdade aí que a gente vai trazer. Tô só dando uma pala aqui para vocês do que a gente vai falar no possível próximo webinar aí, mas informações já atualizadas. E a gente vê então todas as decisões aí, todas as taxas atuais. Então, Fed, decisão de manter 3,75, com uma inflação acima da meta de 2%. Isso, inclusive, é algo que eles tentam corrigir desde o período do Covid, então há um tempo, já há alguns bons anos, e colocam como desculpa isso. O ECB em 2% ali, mas com inflação picking up também, 3%. Já vimos aí comentários, acho que pela primeira vez eu vejo o ECB um pouco controverso, então trazendo tanto possibilidade de hike quanto possibilidade de corte. Vamos avaliar. Acho que com certeza um hike, não uma subida na taxa, pode ser positivo. O BOE também, então 3,75, igual ao Fed, decisão de manutenção ali, se manteve, e uma inflação em 3,3%. O BOE que tem o Reino Unido que tem um custo de energia muito alto, inclusive, pode sofrer bastante com isso. BOJ, Japão, como eu disse para vocês, 0,75. Quem, quem foi influenciador principal para a manutenção de taxa foi a Takaishi, mas Kazuo Ueda já se demonstrou muitas vezes interessado em subir essa taxa de juros. Muito provavelmente a gente vai ver isso acontecendo em breve. Vamos analisando as próximas reuniões. Então, o dilema, inflação versus crescimento, certo? A Lagarde, acho que todos conhecem, Christine Lagarde, uma francesa, inclusive, admitiu em coletiva que o Comitê de Governadores discutiu a possibilidade de subir juros de abril, mas optou por unanimidade por aguardar. Coloca a postura da política monetária deles como neutra, e o que significa que eles podem dar o luxo de dedicar o tempo necessário para naturalmente analisar a natureza desse choque, né? Então, o economista-chefe do Banco Central Europeu, né, do ECB, trouxe esse comentário. Já no Reino Unido, que manteve a sua taxa em 3,75% em decisão unânime, o Andrew Bailey, no caso, afirmou que o conflito tem impacto significativo. Acho que não só ele, como outros, e que a inflação deve subir até 3,5% até o fim de 2026. Destacou que a política monetária não pode reverter o choque no abastecimento de energia, mas deve
responder ao risco de um efeito mais persistente da inflação. E o prolongamento, né, acho que a maior preocupação, inclusive, antes de entrar no Fed, não é sobre a guerra em específico, mas a duração da guerra que está acontecendo. Né? Até quanto, e acho que esse é o fator principal. Midterm elections, então eleições de meio termo aí, o Trump deve estar bem preocupado, deve estar ouvindo bastante do lado de grandes empresários ali da economia deles, que vai afetar na pele, isso vai afetar com certeza o custo deles. Já por outro lado, Irã, que realmente não vive uma democracia, não tem esse problema de time de uma possível eleição, então acho que está menos preocupado, óbvio, preocupado porque custa dinheiro, né? Acho que a última comentário do Trump aí, um dado meio solto aqui para vocês, mas de que custaria diariamente 500 milhões de dólares por dia para o Irã a guerra, né, por conta do Estreito fechado. Eles são os maiores beneficiários ali, 90% de tudo que passava lá ia para a China, então é um dinheiro que eles deixam de ganhar, né? E, bom, dando sequência nos Estados Unidos, Fed manteve decisão de 8-4. A gente vê essa tensão crescente dentro do comitê. 3 membros queriam remover qualquer sinalização de possíveis cortes futuros e um membro já defendia, se eu não me engano, foi o Miran. Posso estar errado, estou errado, Marcelo? Ou o chute foi bom? Exatamente. Exatamente. E chute perfeito. É fácil de saber também que foi ele. No, no, é, Acompanhando e conhecendo as personalidades que temos ali dentro, a gente sabe. é, pelo menos não foi de 0,5 que a gente normalmente vê, né? Então, é, inclusive o Trump também fez um comentário hoje na Truth Social dele, né? Um comentário ali, uma fotografia, né, para quem acompanha as redes sociais, ridicularizando um pouco o Powell, né, que ele chama tanto de Mister Too Late. Powell que está saindo, a gente vai entrar no próximo tópico, mas falando que as taxas estão muito altas. Então ele faz questão sempre, né, algo que não é novidade. E essa divisão do Fed é a maior desde outubro de 1992. Ou seja, fragmentação completa desse consenso interno. Então, opiniões diversas aí, divergentes, e a gente deve ver cada vez mais isso com o próximo ponto que eu vou trazer para você, que é Kevin Warsh no Fed. Dia 29 de abril, o Comitê Bancário do Senado aprovou a nomeação do Warsh para presidir aí, em votação de 13-11. Todos os 13 republicanos votaram a favor, todos os 11 democratas votaram contra. Essa confirmação deve acontecer no dia 11 de maio, e assumiria antes do dia 15 de maio, que é a data onde a data a qual o Paulo, no caso, expira, né, e sai realmente dessa liderança do Fed. O que o Warsh sinalizou durante a tua audiência, dia 21 de abril, para quem acompanhou, ele afirmou, e aí entra aquela pauta de independência do Fed, né? Acho que essa é a parte mais importante, inclusive uma pauta que afeta muito o dólar como moeda, como a hegemonia do dólar, né, que basicamente existe há décadas, né? Mas ele coloca falas. Então, o presidente nunca me pediu para predeterminar, comprometer, fixar ou decidir sobre qualquer decisão de taxa de juros em nenhuma de nossas discussões. Nem eu jamais concordaria em fazê-lo, declarou Warsh. Então, acho que esse era o principal. Chamaram de puppet algumas vezes, né, de fantoche, né, puppet no caso. E E o Warsh ele foi crítico em relação a movimentos passados e atuais do Fed, colocando que, né, os erros aí, esse pico de inflação, óbvio, impulsionados pela pandemia e que também tem erros ali né, de política monetária em 2021 e 2022. Então ele coloca e deixa claro que ele quer seguir por outro caminho, pediu mudança de regime e, e reestruturação em como o Fed vai medir a inflação. Preços do petróleo variando bastante, aí negociando próximos aos $100, aí 112, daí teve uma baixa, então de 105 a 112 dólares aí ultimamente. Custos mais altos de energia alimentam naturalmente os números de inflação, mas também podem desacelerar a atividade econômica. E aí que mora o perigo, né? Isso coloca o Banco Central americano em uma posição difícil, né? Caso ele seja nomeado, o Warsh deve priorizar a inflação ou o crescimento econômico.
E o problema de ter um cenário como esse de guerra e etc., é que muito provavelmente nos próximos dados a gente vai ver, e acho que a gente tem nessa sexta-feira o payroll, né? A gente pode ver, por exemplo, o mercado enfraquecido, então mais pessoas desempregadas, diminuição no número de novos empregos gerados, uma inflação picking up e um PIB diminuindo. Esse seria o pior cenário. Então, a leitura prática é o Warsh pode querer cortar juros, mas ele precisa convencer os membros ali do FONC de, de que isso é a medida correta. Então, inflação em 3,3%, energia acima de US$ 100 o barril, desemprego em 4,3%. E, né, isso vai ser muito difícil de trazer eles para próximo para tomar essa decisão. E agora, trazendo para vocês o dólar abaixo de 5, né? Inclusive, você abriu o gráfico do dólar real mais cedo, né, Marcelo? Poxa, isso é Eu não me uma aguentei. A gente abre de novo. Cara, isso é uma oportunidade absurda. Isso é uma oportunidade absurda. Acho que é o momento daquele seu cliente que já teve lucros aqui na plataforma, está há muito tempo, fez aquele primeiro aporte. Inclusive, usem e abusem do e-mail que vocês recebem, vocês IBs que já têm cliente, sobre quando foi o último depósito desse cliente, né, para você mensurar também, colocar ali essa possibilidade de, olha, projeções ali, quanto que ele ganharia numa variação cambial, por exemplo. Bom, só fechando parênteses. Então, enquanto o mundo enfrentava o choque energético mais severo em décadas, o Brasil vivia um paradoxo. Dólar comercial caiu para 5, menor nível desde abril de 2024, ou março de 2024, que é algo que o Marcelo trouxe mais cedo. Um levantamento com mais de 27 moedas mostrou que o real teve a maior valorização em relação ao dólar em 2026, 10,4% no acumulado do ano. É muita coisa. Aí você pode ver aí, segundo lugar, a coroa norueguesa, terceiro lugar, o dólar australiano, aí o peso argentino, que também vem tentando aí, inclusive com reforma tributária, etc. A gente não fala muito do mercado LATEC como um todo, mas reforma trabalhista, no caso, perdão, tentando, com esse governo de direita, mudar algumas coisas internas, né, ele atuando bastante. E, bom, os analistas apontam três fatores principais para a queda do dólar. Diferencial de juros, Brasil e Estados Unidos, isso a gente já vem falando há muito tempo. O bom desempenho das exportações de commodities e o alívio geopolítico, que reduz a busca global por ativos considerados mais seguros. Mesmo assim, esses dados não mostram um real forte, tá? Então, acho que vale trazer dados. O World Bank, ele cortou a previsão de crescimento do PIB brasileiro de 2% para 1,6% em 2026. Então, é bastante coisa, na verdade, principalmente para um país emergente, com tanto, tanto recurso natural. Para mim é muito pouco, isso é baixíssimo. Se for comparar com a China, por exemplo, sabe, é um espanco. Então, preocupante. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né, mais conhecido como inflação, mais conhecido ainda como IPCA, de março vem 0,88% acima de todas as 40 estimativas de mercado especialistas. E a oportunidade, acho que trazendo mais uma vez o dólar abaixo de 5 é um resultado de um fluxo estrangeiro recorde, combinado com a taxa de juros brasileira muito alta. Dolarizar agora é comprar proteção com desconto, né? Se o Fed cortar juros, se o Banco Central acelerar os cortes da Selic, ou se o apetite por risco global recuar, o dólar se valoriza normalmente. É um movimento natural. Não é novidade para ninguém que a longo prazo, né, o dólar ganha frente a moedas latino-americanas. Temos até um gráfico, caso alguém se interesse, eu posso mandar esse gráfico para vocês, falando de cada uma em específico. Você tem fácil, Marcelo? Te complico muito se eu te pedir isso na apresentação? Eu pedirei 15 segundos. Com certeza, é excelente. E, basicamente, com quem dolarizou a US$ 5 protegeu o patrimônio antes da reversão. Então, diversificar em moeda forte quando o ativo está barato é uma questão de oportunidade. E essa janela não fica aberta por muito tempo, óbvio. Fazer aportes mensais é interessante, é excelente, mas ainda assim, essa janela de oportunidade ela não pode
pode ser que não venha tão frequentemente. Então, ó, como o Marcelo colocou aí para vocês, essa é a desvalorização das moedas em relação ao dólar americano. A gente vê o Brasil aí, nos últimos 17 anos, desvalorizando em 189%. Se a gente for falar da inflação do nosso país, comparado com a inflação dos Estados Unidos, a inflação do Brasil chegou a 800% nos últimos 20 anos. Quando a gente compara os Estados Unidos, que está entre 100 e 200, não sei o número exato, eu não quero passar o número errado para vocês, mas a diferença é gritante. A diferença é gritante. Então, é, para aquele teu cliente que se importa em proteger né, o capital dele, para aquele seu cliente que entende a necessidade de diversificação e, e que está aberto a te ouvir, esse é um gráfico que você pode mandar para ele, então tira o print da tela nesse exato momento. Caso não queira tirar o print da tela, esteja pelo celular ou não esteja com a tela tão bem, entre em contato com a gente que a gente te ajuda. Eu e o Marcelo, a gente tem acesso a isso e pode compartilhar com você. Então, acho que é isso, Marcelo. Algum complemento? Pessoal, vi vocês menos ativos no chat ontem. Hoje a gente é muito bom no que a gente faz, né, Marcelo? É, Eu acho que é ou, isso. né, não teve dúvida, ou considerações, opiniões diversas. Eu gosto quando vocês participam aqui, trazem contraponto, nos colocam aí né, nos provoca ali a realmente refletir, pensar, poxa, faz sentido. Mas, bom, no mais, abro para você, Marcelo. Não, o pessoal tá bem quietinho. Vamos lá, comentários, gente, por favor. Comentários. A gente tem muitos participantes. Eu espero pelo menos a metade é bastante gente. Espero pelo menos um quarto comente por aqui. Temos alguns aqui. O Aramis, primeiramente, me disse: Bom dia, Marcelo. Conforme falamos, estou aqui. Muito obrigado, um prazer ter tua presença. Aramis, a gente volta a conversar depois. O Paulo de Tarso, posta aquele slide anterior no WhatsApp. Não, esse é muito bom. Esse é muito bom. Ele é parte da nossa apresentação comercial e realmente é muito forte. Muito forte. É história. O cliente está aqui por algum tempo, com um investimento bom, com boas posições e valorização da moeda que costuma valorizar, ele ganha dos dois lados. A Fátima comentou: vocês são excelentes. Muito obrigado, Fátima. Você também é excelente, isso posso afirmar. Jaqueline, estou tão concentrada nessa aula que vocês deram. Parabéns. Muito obrigado, Jaque. E a Janaína comentou: ótima apresentação. Mas realmente foi um dia de poucos comentários, gente. Poucos comentários, não tem. A gente apresenta muito bem, Ale, porque não tiveram dúvidas, não tiveram perguntas, então estão quietos hoje. O que que seus clientes têm falado sobre essa oportunidade de dolarização? Vocês apresentam, mandam um gráfico, eles entendem? Que objeções que vocês ouvem quando falam de dolarização? Tragam dúvidas aqui. A ideia é que é só uma troca, pessoal. Inclusive, poxa, a gente estuda, a gente vê mercado e etc., mas em muitos pontos aqui não tem certo e errado, tem opiniões que se divergem. E essa troca tem que ser positiva. A gente tem que sair. Eu quero sair daqui todos os dias que a gente faz esse webinar com vocês, com uma pulga atrás da orelha, de poxa, é verdade, né? Ele me colocou para pensar, vou atrás, vou buscar essa informação, na próxima eu trago. A gente pode até fazer, né, vocês escreverem aí previsões de, olha, eu acho que vai ter corte no próximo, vou contra as estatísticas ali de que a próxima reunião do Fed não vai ter corte, acho que vai ter com essa entrada, sabe? Coloquem opiniões aqui é o nosso momento, pessoal, a gente está dentro de casa, né, para testar opiniões diferentes, para ouvir possíveis opiniões diferentes, porque o seu cliente não vai concordar com tudo que você fala, né? Então, vamos utilizar esse espaço, vamos, que é, como eu disse, o espaço aberto, vocês estão em casa. Temos alguns comentários, olha. Eu gosto da discussão, Ale. Eu sou do mesmo time que você. O negócio é a gente tem uma reunião diária aqui, gente, apresentando um pouco para vocês do nosso dia a dia aqui interno e discutimos muito sobre questões de mercado. Hoje mesmo, o Ale falou alguma que eu não concordei. Não lembro qual era a pergunta, qual era o ponto. Eu falei: não, não é por aí. Então, vamos lá, Ale, quer começar com os comentários por ali? Vamos lá. Bom, eu vou ler de novo da Fátima, vocês são excelentes, porque eu gosto de elogios. Então, muito obrigado, Fátima. A gente Que isso. faz com muito carinho aqui. Tanto o material de marketing aqui, acho que muito bem apresentado, muito profissional. E a gente se esforça para fazer o melhor para vocês. Janaína também, ótima apresentação. Gosto.
gosto de ser conhecido quando o trabalho é bom e gosto de críticas quando são negativas também. Então, abre espaço para os dois. O Irá, de forma simples, repete, por favor, a lógica por trás da compra de dólar agora. Repassa aí, por favor. O Irá, acho que não sei se eu entendi muito bem o que você está falando, mas a lógica por trás da compra de dólar agora. Ah, muito Não, Ale, você simples. comentou sobre a inflação também. Foi muito bom seu comentário, Ale. É como aquela imagem que a gente trocou pelo WhatsApp que comenta sobre a inflação de lá sempre ser mais baixa do que a daqui, além da, enfim, acho que você consegue Aham. reapresentar o que disse. Não, excelente. Inclusive, eu vou te mandar um texto que eu estou anotando aqui, ó, apresentação comercial para o Paulo, o Irá. Eu vou te mandar no WhatsApp também. Quem quiser também um texto super interessante comparando a inflação do Brasil com a inflação. E aí é um paralelo que a gente faz. Então, vamos colocar aqui numa caixinha a inflação do Brasil dos últimos 20 anos, ou seja, quanto a gente perde de poder de compra do Brasil e dos Estados Unidos. Nos últimos anos, o Brasil, 800% de inflação, ou seja, nosso dinheiro cada vez mais vale menos. Já nos Estados Unidos, inflação de 150% mais ou menos nos 20 anos. Ou seja, a inflação do nosso país, o nosso dinheiro compra menos, o nosso poder de compra é menor. E quando a gente fala também das taxas de juros, a gente vê uma taxa de juros dos Estados Unidos de 3,75% e uma taxa de juros do Brasil de 14,5%, agora com esse último corte de 0,25%. O Brasil, ele tem batido recorde de fluxo cambial estrangeiro, e aí esse que é o raciocínio do porquê o real está em 10,4% aqui, e né, basicamente a moeda que mais valorizou frente ao dólar. Porque tem muita atratividade, um juros muito alto, o segundo maior juro real do mundo. Acho que logo atrás da Turquia, se eu não estou errado, se eu não estou enganado. Então tem muito, e aqui é um mar de oportunidades. Aí, ó. Então A a gente tem gente o vê texto, mas aqui tá bem fácil também. 703,7 nos Estados Unidos, 111,5. Isso é o que a moeda deles perde para a inflação e isso é o que a nossa perde nos últimos 20 anos. Não é, aí, é absurdo. né, Marcelo? Se tiver algum ponto a complementar, Marcelo, mas acho que é isso. É a posição do Brasil agora, com previsibilidade de corte, ou seja, você dolarizar agora, inclusive uma janela de oportunidade tão grande, por conta desse fluxo cambial, por conta dos movimentos geopolíticos, das decisões do Fed ultimamente, é um momento diferente, é uma oportunidade única, é uma janela de oportunidade única de mercado. E é por isso que o dólar está tão barato aqui para o Brasil. Acho que esse é o ponto, é assim que eu fecho meu parênteses. E a gente pode ter uma discussão de algumas dezenas aí de minutos sobre isso, porque tem muitos pontos aí que justificam dolarizar. Não o patrimônio inteiro, mas parte do patrimônio. E, e acho que é isso. Então, espero que eu tenha sido assertivo aqui, mas são Muito vários bem. pontos que dá para a gente analisar para chegar nesse motivo principal. E aí, cada ponto tem as suas nuances, previsibilidades, forecasts. Então, eu diria que o cenário, o contexto atual de taxa de juros, de inflação, de depreciação do real frente ao dólar, tudo isso justifica. E esse momento específico do dólar a 5, tudo coincide para uma ótima janela de oportunidade. Tá? Então, o resumo é esse, né? Acho que esse é o argumento principal. E sobre dados, te ajudo, Irá. Conta comigo, a gente faz uma focada nisso. Vamos lá, Ricardo Vasconcelos, foram bem objetivos. Fátima falando que o mercado está abrindo muitas oportunidades, e de fato a gente mostrou alguma delas aqui. Gustavo Henrique, é a clássica situação de o dólar versus real. Mês que vem é imprevisível. Agora, em 5 anos, é quase escrito em pedra que o dólar vai ganhar. Exatamente. Não, não é renda fixa, e resultados passados não garantem resultados futuros, mas né, acho que com certeza dados passados, históricos, com certeza coincidem ali para tomada de decisão. E quer seguir com o Sérgio Diniz, Marcelo? Podemos seguir. Sérgio comenta: se a direita ganhar a eleição em novembro, não vai frear uma eventual desvalorização do real? A gente volta para o mesmo ponto. O comentário anterior responde esse. Eu acredito, honestamente, sem tomar lado político, e que a maioria de nós nessa reunião devemos ter o mesmo, mas sem tomar lado político.
eu creio que existe um potencial da direita ganhar aqui no Brasil e isso está sendo precificado. Essa crescente de 10,4% da nossa moeda frente ao dólar, ao meu ver, é muito baseado nessa expectativa crescente da direita ganhando no Brasil e nesses outros mercados. Ao meu ver, já está. Uma vez que ganhar realmente, o real deve dar mais algum spike frente ao dólar, mas daqui a 5 anos é, é muito claro. Daqui a um ano, eu diria. Realmente, a eleição é bem positiva para o Brasil, caso a direita ganhe, bem positiva para o real, mas historicamente isso não carrega a nossa moeda e não deixa ela forte por muito tempo. A Fátima diz aqui que a grande questão dos clientes vem ao encontro do aspecto tributário, que faz muito sentido. Sempre comento que o melhor dos mundos é a moeda fora, ou quem sabe criptomoeda, aí realmente consegue driblar um pouco disso, enviando e trazendo de volta para o Brasil. A gente sabe que é novamente o nosso país nos atrasando, vamos dizer. O Irá diz que o que tenho que provar para o cliente é que é o momento de comprar dólar é agora. Os nossos resultados independem disso porque operamos num mercado especulativo. Seria isso? Claramente. Claramente. O dólar se valorizando vai de encontro, porque os clientes vão estar dolarizados. Mas os resultados das contas, o lucro que vão ter as contas, independem. Independem. Se a conta tem 10% de lucro, ela tem 10% de lucro. Se a conta tem 10% de lucro e o dólar valorizou 2% em um mês frente ao real, isso adiciona. Mas realmente os resultados independem. O Jonas comenta que o problema dos clientes é que eles querem acertar o olho da mosca. Dólar caindo, eles pensam que vai chegar a R$ 1 e depois começa a subir, eles não entram mais porque já perderam o menor valor. Às vezes não é tão simples como parece. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Isso é algo que a gente encontra bastante, algo que a gente ouve muito. Essas apresentações, ao meu ver, servem muito para isso. Então, nessa aqui, a gente está mostrando esse ano 10,4% o real positivo frente ao dólar. Se a gente puxa uma apresentação que mostra os últimos 5 anos, 26% de valorização do dólar frente ao real, sem contar a inflação que a gente comentou, que é um discurso comercial fortíssimo. Ao meu ver, colocam vocês como autoridades. Caramba, o cara está mostrando algo que vai além da moeda valorizando ou desvalorizando. Então é muito forte, a gente tem que juntar os dois discursos, real forte agora, real fraco historicamente. Qual é o próximo passo? Compra dólar, compra dólar. Mas eu sei que não é fácil, Jonas, isso a gente entende. Realmente tem um ponto. A Fátima comenta que mesmo com as oportunidades claras, o cliente ainda tem receio que seja ilegal investir fora para aqueles que não têm experiência. Realmente é um trabalho também que a gente tem. Eu vou falar algo para vocês que é do meu coração. Se o trabalho fosse fácil, a gente não ganharia tão bem. E a gente ganha muito bem para isso, mas são argumentos que a gente tem que mostrar. Então, regulações, acho que agora tem um misto de sentimentos também, porque o cliente ainda tem essa questão de um certo receio de investir fora, mas o cliente também tem medo do que está acontecendo e do que pode acontecer no Brasil. O cliente passou por muitos traumas recentes. Então, juntando as duas coisas, acho que ele ainda vai, na balança, ver que o lado do internacional é mais confiável. Vai lá, Lê. Pessoal, eu vejo que talvez, e é isso me surgiu na minha cabeça agora, para os que já têm cliente, prova social é muito forte. Para esse pessoal que ainda não investe no internacional, coloca alguém do lado dele que investe, alguém que seja próximo. Normalmente a gente começa com family and friends, né? Acho que, ou seja, com familiares, clientes de longo prazo, parceiros de negócio, esses normalmente já são os seus primeiros clientes. Então, pessoas que com certeza confiam no teu trabalho, alguém que já teve a experiência do internacional, pode, né? Você pode pegar e marcar uma reunião para, poxa, pedir 20 minutinhos ali para ele contar um pouco da experiência. Usem e abusem dos relacionamentos que vocês têm. Prova social ajuda muito o fechamento. Então, trago essa provocação aqui para vocês também. Aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que gostou realmente e teve, né, óbvio, a experiência positiva que a gente tenta trazer para todos. Usem e abusem disso. Então, muito bom. Até para esse comentário para a Fátima do que ela trouxe, certo? Bom, aproveitando para dar sequência, Gustavo, falando, mas o desempenho independente da cotação de fato.
mas se ganhar no câmbio e no rendimento, é positivo em dobro. É uma ótima visão. Óbvio, exatamente. A gente vai ter sinais. E, por exemplo, puxa, se teu cliente dolarizou agora há pouco 5,30, 5,20, é uma ótima opção agora, inclusive, para investir o mesmo valor e reduzir um pouco o valor do câmbio. Então, uma janela, tudo depende de como você coloca para o cliente isso, né? E, e mostrar o gráfico histórico. Acho que vocês têm base, vocês têm fundamento para falar sobre isso. A gente está falando, afinal, de um país emergente e e de uma moeda que tem 50 e poucos por cento de todas as reservas globais, né? Eu não canso de falar isso. Então, não é algo do nada, não é algo tirado da cartola. Vocês têm dados para sustentar esse argumento. E óbvio, né, se você souber quando vai subir, quando vai descer o dólar, ninguém tem bola de cristal, né? Mas acho que a longo prazo a gente tem que ter estratégias, tem que ter fundamentos, tem que mostrar dados, e a partir daí a gente toma decisões racionais. Se vai seguir da maneira como a gente gostaria, impossível saber. Mas acho que trazer informações do passado é isso. O Ira concordou, falou exato. É, o Ricardo falou envia para todos os presentes. Claro, concordo, Gustavo, o Ira mais uma vez concordando. Considerações do Ricardo sobre o dólar real, taxas de inflação Brasil e Estados Unidos. É importante notar que a cotação é apenas um valor de face, que vale mesmo ao valor de compra. Como a inflação brasileira é sempre maior, é preciso projetar as moedas com um desconto da inflação. Fazendo isso, nota-se que o dólar está bem descontado em relação ao real. Ter ativos em dólar mais baratos em reais é comprar com muito desconto. Ter ativos em dólar mais baratos em reais. O que ele quis dizer com isso, Marcelo? Ficou claro para você? Agora você me complicou. Ter ativos em dólar mais baratos em reais. Acho que ele quer dizer sobre o momento para ter ativos em dólar. Então a gente vai usar o nosso real para comprar o ativo em dólar. Acho que vai por esse lado. Também tenho que assumir que minha interpretação não foi das melhores, não foi das mais fortes. Comprar ativos em dólar, gastando menos em reais. É o momento também. Também está falando sobre o momento. Aham, aham. É, com certeza, com certeza. E também a cotação atual do real é mais decorrente dos fluxos monetários favoráveis. Isso não tende a permanecer por muito tempo. Muito bem dito. Muito bem dito. Bom, acho que do meu lado era isso. Obrigado pelos comentários. Acho que a gente conseguiu trazer essa provocação positiva do lado de vocês. E, poxa, é assim que eu gosto, né? Pelo menos acho que ele fica muito mais, traz muito mais sustento em todos os sentidos. Então, Marcelo mostrou a imagem ali, avaliem, né, a nossa plataforma, utilizem, testem, tragam feedbacks. No Trustpilot é muito importante, isso é um trabalho de formiguinha que a gente quer fazer com os tempos. Acho que isso ganha, inclusive até para o seu cliente, isso ajuda na tua conversão no final. Ele vai buscar a gente no Trustpilot e vai ver comentários, vai ver avaliações. Então é muito importante que façam isso. Inclusive, sigam-nos no Instagram, no LinkedIn e nas redes sociais. Então, Accent Capital aí, vocês vão nos encontrar, inclusive eu e Marcelo. No mais, do meu lado é isso, Marcelo. Quer se despedir? Muito bom. Muito bom webinar. Muito bom que com a nossa provocação vocês passaram a comentar. É o que a gente sempre espera. Acho que a gente merece ter essa troca com vocês. E é isso. Nos sigam nas redes sociais. O Trustpilot, geralmente, esse tipo de ferramenta só é usado por quem procura criticar. Ainda assim, mantemos uma nota altíssima. Então, contamos com vocês para também nos auxiliarem com comentários sobre a experiência que vocês tiveram com a gente. Creio que se estão aqui é porque as experiências foram boas. E nos vemos no nosso próximo webinar, em 2 semanas.